Senhor presidente, senhores palestrantes, público aqui presente, pessoas que nos ouvem pela TV Senado, que nos assistem... Senador José Medeiros falando. Que nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado e que nos acompanham pelas redes sociais, que hoje as pessoas acompanham o Senado aqui em tempo real. Eu queria cumprimentar todas as mães de autista no nome da Cleide, que é esposa de um amigo meu que recentemente faleceu, que é mãe do Otávio Vatier, lá no Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. Infelizmente, se abateu uma tragédia sobre essa família. Ele era um pai muito amoroso, cuidava muito bem do Otávio, que tem autismo, mas infelizmente em novembro ele sofreu um acidente, faleceu. E a família, inclusive, passa por uma dificuldade muito grande, porque até então o pai era o mantenedor, mas ele trabalhava como autônomo. E já desde novembro que o Otávio não pôde mais ir para as terapias, devido à falta do pai, obviamente, dos recursos financeiros. E se deparou, de repente, com as dificuldades do setor público em suprir essa demanda que existe, obviamente. Eu vi o depoimento da mãe aqui, senador Paim, e é um depoimento muito real e retrata muito o que acontece na realidade. Eu vi que ela não conseguiu nem se expressar e nem colocar tudo o que tem ali devido à indignação que ela estava. E, de fato, a gente sente isso. A gente sabe que existe a falta de recursos para todas essas demandas, mas quando você vê o Estado coloca as políticas e você entra na página do governo federal e mesmo nos governos estaduais e você sente como se o serviço fosse prestado e quando você precisa, você não conseguir acessar esse serviço, realmente a população fica indignada. Eu só como exemplo... O governo federal tem o site que trata sobre o tema, eu vou até ler aqui, o Viver Sem Limite. O Plano Viver Sem Limite estabelece a meta de centros especializados e aqui fala sobre a implantação dos CERS, dos Centros Especializados em Reabilitação Física e Intelectual, que também dá suporte. E coloca... a rede de profissionais, está dizendo aqui, transtornos do espectro de autismo, TIA, transtorno de espectro TIA tem sido amplamente utilizado para referir as 3 condições com vários aspectos em comum, autismo infantil, síndrome de Asperger, transtorno global. O CER2 atenderá preferencialmente as crianças com transtornos e contudo, os demais usuários também podem usufruir do serviço e está aqui. Aí vem. E é esse ponto que eu quero me fixar. A equipe multiprofissional do CER. Assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ortopedista, neurologista, nutricionista, pedagogo, psicólogo, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional. E mais além vem todo o cabedal legislativo sobre o tema. De forma que eu, vou me colocar aqui, sou um pai de alguém autista, ou tem alguém na família, e vou procurar ajuda. A impressão que o pai tem quando ele busca isso é que existe realmente isso aqui. Mas a grande verdade é que, na realidade, embora existam recursos direcionados, embora exista essa vontade, não chegou. Os serviços não chegaram na ponta. E por diversos fatores. Inclusive... Como essas ações são compartilhadas com os outros entes da federação, como os estados e municípios, nós vemos nos municípios uma dificuldade muito grande de implantação, senador Paim, desses centros. Desde a burocracia normal que se tem, às vezes a falta de vontade política também, de forma que existem esses centros que poderiam estar na falta de uma escola integrada, como foi colocado aqui, na falta dos municípios terem, por exemplo, uma escola modelo, tipo nós temos aqui, o CLIAMA, que foi colocado no vídeo, na falta disso, esses centros já iam ajudar muito.
Porque eu tenho a impressão que aqui ficou bem claro nas discussões que a inclusão forçada, a inclusão por via do decreto ou da lei da canetada, ela não vai resolver, ela não vai dar vazão às demandas. Primeiro, por falta de capacitação dos profissionais. Eu fui professor durante 7 anos e eu vejo que a gente tinha dificuldade de lidar com os alunos mais, vamos dizer, mais extrovertidos, vamos colocar assim. O professor já tinha dificuldade de controlar a sala ali. Então, imagine um professor sem capacitação para tratar com as crianças que têm autismo. E eu sei que os pais sabem do que eu estou falando aqui, que os próprios pais, a mãe aqui colocou muito bem, que ela já viu o filho entrar numa avenida de grande movimento e ela sair, e ali a mãe, que tem já uma vivência, que as mães se tornam verdadeiras especialistas no lidar com os autistas. Então, senador, eu vejo que essa indignação ela precisa ser colocada aqui. Eu só faço a mãe já não está aqui, eu já só faço uma correção, eu não coaduno com a tese de que os profissionais estão mentindo. Existem as políticas públicas e é importante que esse debate aqui também, não existe ninguém aqui mentindo, nem colocando mentiras. Existe aqui uma reunião que é importante para o debate, é importante para a gente trazer essas discussões todas. É importante que os entes governamentais estejam aqui, esses atores que são geradores dessas políticas, que possam justamente captar essas dificuldades para que a gente possa, juntos, executivo, legislativo, pais, profissionais, chegarmos a um ponto em que a situação seja mitigada. Porque hoje falta tudo lá na ponta, senador Paim. Aqui falou sobre medicamentos. A dificuldade de você ter acesso a medicamento de alto custo, hoje não é nem tanto de recursos. Os medicamentos existem, mas acessar isso é uma dificuldade imensa. As pessoas, às vezes, entram num ciclo que ele faz os exames, o remédio ainda não chegou, e depois o remédio chega, os exames venceram, e os pais ficam nessa correria. E aí você tem, no meio de tudo isso, você tem aqueles pequenos detalhes que, às vezes, não são colocados na equação. Quais sejam? Ela colocou aqui, olha, para eu levar a escola até existe, mas para eu levar meu filho da Asa Norte até a Asa Sul, essas dificuldades que é no país inteiro de acessar os centros, e é importante as prefeituras terem em mente de poder ter fácil acesso a esses locais. Então, tanto acabar com a burocracia para acessar esses remédios de alto custo, quanto a acessar os centros, e quanto à própria burocracia. Eu já vi dificuldade, já vi mães chorando em alguns centros, senador Paim, porque a recepcionista, às vezes com um zelo enorme pelas filigranas dos regulamentos e leis, jogar o filho dela para ser atendido para 2 semanas, porque às vezes ela tinha chegado 15 minutos atrasados. Então, são essas dificuldades, esses emperramentos, que às vezes comprometem toda uma boa ideia. Eu vejo muita boa vontade até do governo em resolver, mas precisa azeitar essa máquina para que essas coisas possam funcionar. No caso, por exemplo, senador Paim, uma discussão que eu vi aqui ser colocada a respeito deles serem tratados em centros específicos para... E aí o governo vai falar aqui, com certeza, se existe essa possibilidade ou não, se isso pode ser discutido ou não, mas, a meu ver, foi muito coerente o fato de que eles são bastante vulneráveis e tem que ser encarado com esse caráter específico que tem. O fato de repente, ir para o CAPS, onde tem outras pessoas com outras, onde é tratado, por exemplo, as pessoas, os adictos, onde são tratados as pessoas com vício em narcótico, e que eles estariam ali também misturados. Então, eu acho importante a gente colocar esse caldo aqui, essa discussão, para começarmos a avançar
de repente o governo até rever essa regulamentação. Eu sei que a regulamentação ela é vista do ponto de vista de resolver o problema, mas sempre quem tá fazendo tem o viés econômico também. E às vezes o governo coloca uma regulamentação do ponto de estar se economizando também. E talvez possa comprometer e não resolver o problema. Então, eu penso que a gente não esgota essa discussão agora, senador Paim. Eu penso que nós vamos ter que, acredito firmemente, que vamos ter que ter outras reuniões dessas, talvez com temas até bem definidos, para discutirmos esses assuntos mais do dia a dia até que estão afligindo mais urgentemente, como a burocracia no acesso aos remédios, e talvez trazendo até entes também das outras esferas de governo, como secretários estaduais, ou sei lá, profissionais dos estados, para que a gente possa ter um resultado melhor e mais, como eu digo, que possa influir mais na realidade, porque eu sei que para a gente que está aqui no dia a dia do Legislativo e que as coisas acontecem na velocidade, vamos dizer, do processo legislativo, é uma coisa. Encarar esse problema do ponto de vista das mães e dos pais que estão sofrendo com isso é outra. Então, é urgente as necessidades, a discussão e, às vezes, a resolução dos problemas são lentas, e eu entendo a indignação e o sentimento de impotência que essas pessoas ficam diante de um Estado lento e que encaminha as coisas de forma que não funcionam. E aí eu sinto a indignação porque as pessoas, ao mesmo tempo que veem saber que tem o dinheiro, saber que tem os remédios, saber que tem a possibilidade de resolver e não ver a resolução. Então, eu me sinto na pele desses pais e mães com essa indignação. Então, quero parabenizar mais uma vez o senador Paim pela preocupação e pelo trabalho que já vem fazendo nesse sentido. Quero me filiar ao senador e aos demais na luta para que a gente possa avançar nesse tema. Muito obrigado. Muito bem, senador José Medeiros, que deu a sua contribuição ao debate. Está conosco